E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Dando continuidade hoje à nossa aula Eletricidade 3, no assunto sobre eletricidade, vamos ver o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou que baterias são conjuntos de pilhas. E pilhas são unidades que produzem corrente elétrica a partir de uma reação química. Vimos também que tem dois tipos de corrente. A corrente alternada, que é essa corrente que chega na nossa casa na tomada, porque os elétrons mudam com uma certa frequência de direção. E também temos a corrente contínua, que é a corrente gerada nas pilhas e nas baterias, que os elétrons estão sempre na mesma direção. Nós vimos também a voltagem, nós vimos também a potência e o consumo dos aparelhos eletroeletrônicos e falamos um pouquinho também sobre a resistência. Os aparelhos que têm maior resistência, como chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, esses são os aparelhos que consomem mais energia, também tem a potência mais alta, não é? E o nosso desafio? Quem já teve a curiosidade, depois da aula passada, de pegar a conta da energia elétrica? Na conta, nós temos lá o consumo mês a mês, numa unidade quilowatt-hora, que é a potência gasta por aparelho por hora. Então, o desafio é esse, nós verificarmos qual foi o consumo desse mês e no próximo mês nós tentarmos reduzir o consumo de energia elétrica na nossa casa. Como que a gente faz para reduzir o consumo de energia elétrica? Desligando as lâmpadas que estiverem acesas sem necessidade. Diminuindo o tempo de banho. Não precisa parar de tomar banho não, hein? Banho é muito importante para a nossa higiene. Diminuindo o tempo de banho. Nós economizamos energia elétrica e também economizamos água. E também com as outras atitudes, por exemplo, lavar roupa uma vez só por semana, acumular as roupas, passar roupa também tudo de uma vez, não ficar ligando o ferro elétrico várias vezes. Tudo isso pode ajudar a economizar a energia elétrica. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre corrente elétrica. Nós vimos os elétrons, que eles podem andar ou de um lado para o outro, ou sempre no mesmo sentido, como acontece na corrente alternada e na contínua. Então, os elétrons, eles têm um movimento. E esse movimento dos elétrons, esse fluxo que eles fazem, é chamado de corrente elétrica. Os elétrons se movimentam, então, em determinados sentidos. O símbolo da unidade que mede a corrente elétrica é um A, porque é a unidade chamada ampere. Na verdade, muitas vezes a gente pega em alguma coisa que dá um choque, mas que não mata. A voltagem, às vezes, pode ser alta, mas o que vai causar realmente um dano para o nosso organismo é se a amperagem, a corrente, for alta. Por que será que o nosso organismo reage com a corrente elétrica? Na aula que vem, nós vamos começar a falar um pouquinho disso, a relação da energia elétrica e o funcionamento do nosso organismo. Bom, os elétrons, eles andam dentro do condutor numa velocidade muito grande. A velocidade de um elétron é de milhões de metros por segundo. O que significa isso? Que em um segundo, um elétron pode andar milhões de metros. Então a velocidade dele é muito alta. Bom, vamos falar um pouquinho das pilhas. A pilha, ela tem dois polos. Um lado de cá, um lado de cá. O que é polo, né? Polo é um ponto na pilha onde os elétrons vão estar concentrados ou para onde eles vão andar. Então eu tenho um polo negativo, onde os elétrons têm possibilidade de fluir, e o polo positivo. O fluxo de elétrons vai sair do polo negativo para o polo positivo, e aí eu tenho a corrente elétrica circulando. Se eu colocar aqui uma substância que seja o quê? Condutora. Não é? Por exemplo, um fio metálico faria com que os elétrons corressem a milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, até chegar no ponto positivo. Bom, os elétrons vão se movimentar de um ponto para o outro por qual motivo, professor? Eles saem correndo por quê? Um ponto vai estar mais eletronegativo, que é o polo negativo. O outro ponto vai estar eletropositivo. Um lado está sobrando elétron, do outro lado está faltando elétron. Então os elétrons correm para o lado que tem menos elétrons, formando assim a corrente elétrica. Nós temos aí na tela uma simulação de como que funciona o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons sai do ponto do polo negativo, passando aqui até chegar no ponto
no polo positivo. Então ele faz esse circuito elétrico aqui no meio, vai ter um cabo que vai conduzir isso, que vai ser de um material condutor. Bom, até o final do século XVIII, até 1880, nós não tínhamos lâmpadas. A primeira lâmpada foi inventada por Thomas Edison em 1880, tá? E a única forma de se produzir energia elétrica antes de 1800 era através da fricção. Professor, fricção gera energia elétrica? Na aula passada nós vimos, né, que ao esfregar a nossa mão, a mão aumenta de temperatura por uma força que nós aprendemos chamada força do atrito. Mas vamos lá. Existe uma energia elétrica chamada energia elétrica estática. O que significa estática? Estática, vamos ver uma coisa que parece com estática. Estátua. A estátua, ela está sempre parada. Então, estático é algo que não se movimenta. Como que uma energia elétrica pode ser gerada num lugar onde não tem corrente de elétrons? Bom, vamos falar do atrito. Quando a gente falou de esfregar as mãos, cheirando calor, vocês sabiam que esfregando dois materiais, um carregado de elétrons e um outro que não tem elétrons, nós podemos gerar uma corrente elétrica? Vocês já repararam? Quando vocês estiverem viajando na estrada, vão observar nos caminhões. Alguns caminhões têm uma corrente metálica que fica arrastando pelo chão. Eu, sempre muito curioso, fui perguntar uma vez para um caminhoneiro por que ele tinha aquilo. Observei também que alguns caminhões tanque, por exemplo, os caminhões que carregam combustível, quando eles vão descarregar no posto de gasolina, eles precisam ligar um cabo metálico até o chão. É um fio terra, faz um aterramento. Mas por que será que esses caminhões, os trens também, né, que carregam combustíveis, têm que ter esse aterramento? Porque a fricção do ar no metal que cobre esse reservatório vai gerar uma corrente elétrica através do quê? Do atrito. Bom, então uma das formas de eletrização é pelo atrito. Vocês podem fazer uma experiência em casa. Tem algumas dicas para dar certo. Você vai pegar uma régua, a régua é do material plástico, e você vai esfregar essa régua no cabelo. O cabelo tem que estar seco. Se a pessoa estiver suada, não vai resolver. Com o cabelo seco, você vai esfregar bastante essa régua. Depois você vai chegar perto de um monte de pedacinho de papel, você vai ver que o papel vai ser atraído pela corrente elétrica que foi gerada ali. Então essa eletricidade é estática, porque ela não está em movimento, e ela foi gerada pelo atrito. Bom, segunda forma de eletrização, por contato. Contato é quando uma coisa encosta na outra. Eu tenho algo que é eletropositivo, encosto em algo que é eletronegativo, há uma troca de cargas. Ou, como no exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho um corpo que está carregado positivamente, chego próximo de um corpo neutro, ele vai atrair uma carga, gerando ali uma corrente elétrica. Depois que eles se separam, os dois estão carregados eletropositivamente e também eletronegativamente. Vocês já viram o globo de plasma algumas vezes? Em algum lugar? Ou na televisão? O globo de plasma nada mais é do que uma fonte de energia elétrica que está dentro de um globo que tem uma substância chamada plasma, que conduz a energia elétrica. Como nós vimos a água, quando a gente dissolve sal nela, ela também conduz energia elétrica. Esse plasma conduz energia elétrica. A gente coloca a mão por fora do globo e a gente vê os raios assim de energia chegando na nossa mão. Eles vão lá por um outro motivo, chamado de indução. A indução, ela vai acontecer quando algo que está carregado chega próximo de outro que também está carregado, mas com cargas diferentes. Então, pelo próprio ar ou pela própria questão de ter uma substância condutora ali como plasma, há uma descarga elétrica e os elétrons então fazem uma corrente, ok? A gente vai observar essa eletrização acontecendo também nas nuvens quando formam os raios, ok? Bom, então vamos ver o que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos primeiro que nós temos que economizar energia por dois motivos. Primeiro, porque nós não conseguimos viver sem energia elétrica. Segundo, que a energia elétrica, além de ser cara, ela no Brasil é gerada pelas usinas hidrelétricas. Então nós precisamos de água para gerar energia elétrica. Economizando energia, nós estamos ajudando não só o bolso, mas também o meio ambiente.
Vimos também o que é uma corrente elétrica. Quando há um fluxo de elétrons seguindo de uma direção para outra, eu gero aí uma corrente elétrica. O símbolo é ampere. Bom, a energia elétrica estática parada, ela pode ser gerada por várias formas, pelo atrito, ela pode ser gerada pela indução e ela pode ser gerada também pelo contato. Todas essas correntes elétricas vão ser geradas porque um ponto está carregado com uma carga diferente do outro e esses elétrons tendem a se movimentar. Normalmente, os elétrons são negativos e vão para o polo positivo das pilhas ou das correntes elétricas. Tá? Vou deixar o desafio para a próxima aula. Nós falamos de raios. Você já viu um para-raio? Comece a observar a partir de hoje nos prédios, nas quadras, nas caixas d'água grandes que nós temos aqui na cidade. Todos têm na ponta lá uma haste de metal e um cabo que desce. Aquilo é um para-raio. Nós vamos ver na aula que vem. Como funciona o para-raio? Como o raio consegue chegar naquele ponto e não causar danos, como causaria se caísse, por exemplo, numa árvore. Bons estudos para vocês e até a próxima aula!